Nem sempre conseguimos compreender as razões de imediato, mas quando entendemos o motivo por trás das coisas, fica muito mais simples corrigir o que precisa ser ajustado. Os prodígios você permite que se manifestem. Como irão se revelar, isso não cabe a você determinar. Apenas tenha certeza de que você contará essa jornada quando ela se concretizar. O porquê pertence ao ser humano, o como pertence a Deus. Quando você se angustia excessivamente com o como, está invadindo um território que não lhe pertence, está adentrando aquilo que é divino. Determinar o seu porquê demanda fé, e a fé demanda concentração. Perceba, quando você conhece o seu porquê, além de possuir certeza e convicção sobre aquilo que faz sentido para você, é necessário manter o foco, porque se você perde a concentração, perde a fé. A fé se alimenta através do foco. A fé habita o reino espiritual, mas o foco habita o reino emocional. No trajeto rumo ao milagre na sua existência, acontecimentos podem surgir, não para fragilizar sua fé, não para diminuir o poder divino, mas para desviar sua atenção. E é exatamente sobre isso que preciso alertar você. Como proteger sua mente e manter o foco? Mantenha um círculo restrito de confidentes. Provérbios 18:24 nos ensina: aquele que possui muitos companheiros pode rumar à destruição, mas existe um amigo, no singular, mais leal que um irmão. Quando você concede intimidade a muitas pessoas, está entregando a essas pessoas acesso direto às suas emoções. Vamos refletir sobre isso de forma prática. Imagine que você sai de casa pela manhã, pega o ônibus ou entra no seu carro, estaciona, desce e enquanto caminha pela rua encontra alguém que você nunca viu na vida. Esse desconhecido, por algum motivo, começa a lançar palavras ruins sobre você, começa a depreciar sua imagem, a falar mal do seu caráter, das suas escolhas. Você olha para aquela pessoa e pensa: nunca vi, nem conheço. Você simplesmente passa e segue em frente. O dia todo se desenrola normalmente. Você trabalha, cumpre suas responsabilidades, interage com outras pessoas, resolve suas pendências. Quando chega em casa à noite, você nem sequer se lembra de mencionar o que aconteceu. Aquela pessoa que falou mal de você simplesmente não fez diferença alguma na sua vida. As palavras dela não tocaram você. Você não perdeu sono por causa daquilo, não chorou, não ficou remoendo. Por quê? Porque você não conhece aquela pessoa. Ela é irrelevante na sua existência. Agora, imagine uma situação diferente. Você chega em casa e a pessoa que você ama profundamente, talvez seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, alguém realmente importante para você, lança contra você as mesmas palavras que aquele desconhecido disse na rua, exatamente as mesmas palavras. Mas dessa vez, algo completamente diferente acontece dentro de você. Você sente uma dor imensa no peito. Você vai para o quarto e chora. Você fica triste, machucado, angustiado. Você leva aquilo para a cama, perde o sono, fica remoendo por dias. Por que a mesma palavra tem efeitos tão diferentes? Por que você ignorou completamente o desconhecido e foi profundamente afetado pela pessoa amada? A resposta é simples e poderosa. Você deu para a pessoa que você ama a chave para acessar suas emoções. E qual é essa chave? Intimidade. A intimidade é um presente precioso, mas também é uma ferramenta poderosa. Quando você oferece intimidade a alguém, você está basicamente dizendo: você tem permissão para entrar nas camadas mais profundas do meu ser. Suas palavras podem me afetar, suas opiniões importam para mim. Você tem acesso ao meu coração. É por isso que as palavras de pessoas íntimas têm um peso tão grande. Agora, aqui está o ponto crucial. Você não pode deixar de amar as pessoas. O amor é um princípio universal, é algo que devemos cultivar amplamente. Mas intimidade? Intimidade é outra história.
Você não precisa e não deve dar intimidade a todas as pessoas que você ama ou que cruzam seu caminho. Pense na sua vida agora mesmo. Quantas pessoas têm acesso irrestrito às suas emoções? Quantas pessoas podem ligar para você a qualquer hora e despejar suas frustrações, seus reclames, seus medos, e você automaticamente absorve tudo aquilo? Quantas pessoas entram na sua casa não apenas fisicamente, mas emocionalmente e mexem em tudo, reviram seus sentimentos, perturbam sua paz? Quando você tem muitos amigos íntimos, você está distribuindo chaves demais. E cada chave que uma pessoa tem pode abrir uma porta diferente dentro de você. Uma pessoa abre a porta da dúvida, outra abre a porta do medo, outra abre a porta da insegurança, e antes que você perceba, sua casa interior está cheia de visitas indesejadas e você perdeu o controle sobre o que entra e o que sai. Lembre-se, fé é espiritual, mas foco é emocional. Quando alguém acessa suas emoções de forma negativa, essa pessoa está mexendo diretamente com o seu foco. E quando você perde o foco, você perde a capacidade de manter a fé firme. A fé precisa de foco para se sustentar. É o foco que alimenta a fé. É o foco que mantém seus olhos no objetivo, no propósito, naquilo que Deus prometeu para você. Portanto, seja seletivo. Cultive poucos amigos íntimos verdadeiros. E quando digo poucos, estou falando de poucos mesmo. Não estou falando de 10, 15 pessoas. Estou falando de 1, 2, talvez 3 ou 4 indivíduos que realmente merecem ter acesso ao seu mundo interior. Pessoas que, quando falam com você, edificam ao invés de destruir. Pessoas que, quando opinam sobre sua vida, estão genuinamente preocupadas com o seu bem-estar, não com suas próprias agendas. Muitos amigos íntimos vão tirar o seu foco, vão encher sua mente de opiniões contraditórias, de dúvidas, de questionamentos que não te levam a lugar nenhum. E no final, você estará tão confuso, tão dividido, que não conseguirá tomar decisão alguma. Você ficará paralisado, não pela falta de opções, mas pelo excesso delas. Proteja suas emoções, proteja seu foco, proteja sua fé. Tenha poucos amigos íntimos, mas que sejam amigos de verdade, amigos que sustentem sua caminhada, ao invés de atrapalhá-la. 2. Escolha companhias que compartilham seus valores. 1 Coríntios 15, 33 nos alerta de forma cristalina: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons hábitos. Agora que estabelecemos que você precisa de poucos amigos íntimos, surge a pergunta fundamental: quem devem ser essas pessoas? Porque não pode ser qualquer um, não é mesmo? Você precisa saber selecionar, você precisa ter critérios claros e bem definidos. E aqui está o critério mais importante. Escolha pessoas cujos princípios e valores se alinhem aos seus. Vamos aprofundar isso. Existe uma tradução alternativa desse versículo que fala sobre más conversações ao invés de más companhias. Mas o resultado é o mesmo. Aquilo com o que você se cerca, seja através de conversas, seja através de relacionamentos, tem o poder de corromper aquilo que há de bom em você. E repare, o versículo não diz que más companhias corrompem pessoas ruins, diz que corrompem os bons costumes. Ou seja, pessoas que já têm valores, pessoas que já têm caráter, pessoas que já têm convicções fortes. Essas pessoas podem ser corrompidas se não forem cuidadosas com suas companhias. Não subestime o poder da influência. Você pode ser uma pessoa forte, determinada, com princípios sólidos. Mas se você passa tempo demais com pessoas que não compartilham desses princípios, aos poucos, sem perceber, você começará a ceder. Começará a questionar aquilo que antes era inegociável. Começará a considerar coisas que antes eram impensáveis. Quando seu plano é executado baseado apenas nas suas emoções, ele é imperfeito e falho. Suas emoções são voláteis, mudam com o vento, são influenciadas por 1000 fatores externos.
Mas quando seu plano é realizado segundo os propósitos de Deus, quando ele está alinhado com princípios eternos e valores absolutos, ele é perfeito e vai se materializar na sua vida. E quem vai contar essa história de vitória é você. Mas você precisa permitir que isso aconteça. E para permitir, você precisa tomar decisões hoje, agora mesmo. Faça uma lista mental, ou melhor ainda, uma lista física de pessoas que não podem ser amigos íntimos. Se essa lista é grande, isso é escolha sua. Você escolheu ser próximo de muita gente. E agora você precisa fazer novas escolhas, porque suas escolhas fazem você. Você não é vítima do acaso, você é o resultado das suas próprias decisões. Um adulto só pode ser ferido emocionalmente se ele permitir. E ele permite por falta de conhecimento, por falta de consciência sobre a importância de proteger suas emoções. Um adulto ferido emocionalmente não pode fazer escolhas permanentes, porque ele vai fazer essas escolhas baseadas na sua dor, não na sua razão ou nos seus valores. E decisões tomadas na dor geram consequências desastrosas. Então, antes de fazer uma escolha que terá consequências permanentes, cure suas dores, cuide das suas feridas, reorganize seu círculo social, faça as mudanças necessárias. Agora vamos ser práticos. O que caracteriza um amigo íntimo? Um amigo íntimo é aquele que entra na sua casa, senta-se no seu sofá como se fosse dele, abre sua geladeira sem pedir permissão. É aquele com quem você não precisa manter aparências. É aquele que conhece seus defeitos e permanece ao seu lado. É aquele que você pode ligar às 3 da manhã e sabe que ele vai atender. Quantos amigos assim você tem? Se você for honesto, vai perceber que são pouquíssimos, talvez 1, 2, no máximo 3 ou 4. E está tudo bem, porque é assim que deve ser. Amigos íntimos devem ser raros, precisos, selecionados. Mas você pode receber visitas na sua casa, pode ter colegas de trabalho com quem você almoça, pode ter conhecidos com quem você troca ideias. Você entendeu a diferença? Visita, colega, conhecido, amigo íntimo são níveis completamente diferentes de relacionamento, e cada nível exige um nível diferente de acesso à sua vida. Visitas ficam na sala, colegas ficam no ambiente profissional, conhecidos ficam em interações superficiais, mas amigos íntimos, esses têm acesso à cozinha, ao quarto, ao coração, e por isso mesmo precisam ser escolhidos com extremo cuidado. Então, quem são os poucos escolhidos? Aqueles que representam o oposto das más influências, aqueles que quando você olha para eles, você vê reflexos dos valores que você quer cultivar na sua própria vida, aqueles que te inspiram a ser melhor, não pior, aqueles que te desafiam a crescer, não a estagnar ou regredir. Andar com pessoas que pensam de forma radicalmente diferente de você, que têm valores opostos aos seus, que não respeitam aquilo que é sagrado para você, isso vai fazer com que você, eventualmente, pense diferente também. Não imediatamente, mas gradualmente. É como erosão, não acontece num dia, mas acontece com certeza se você não se proteger. Seus conhecidos podem pensar o que quiserem. Você não é responsável pelas opiniões deles, mas seus amigos íntimos, esses precisam acreditar no mesmo Deus que você, precisam compartilhar dos mesmos valores fundamentais, precisam respeitar os mesmos princípios. Imagine-se num grupo de WhatsApp onde tem um monte de gente propondo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você sabe que não pode, você sabe que não deve, você sabe que aquilo contraria seus valores. Mas você está lá, ouvindo, acompanhando as conversas, e sua mente, mesmo contra sua vontade, começa a considerar. Você não precisa fazer o errado para já estar em perigo. Apenas considerar o errado já é suficiente para você perder o quê? O foco. E sem foco, não há fé. E sem fé, não há vitória. É uma cadeia. Por isso a escolha das suas companhias é tão crucial. Não é frescura,
Não é ser arrogante, não é se achar melhor que os outros, é simplesmente proteger aquilo que é mais precioso em você: sua fé, seu foco, seu propósito. 3. Não deposite todas as suas expectativas em pessoas. Salmo 62:5 declara de forma clara e poderosa: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Preste atenção na especificidade desse versículo. Ele não diz principalmente em Deus ou mais em Deus do que nas pessoas. Ele diz somente em Deus. É uma exclusividade, é um direcionamento absoluto. De quem vem sua esperança? De Deus. Em quem você deve esperar? Em Deus. Não em pessoas, em Deus. Agora, antes que você entenda isso de forma errada, deixe-me esclarecer. Isso não significa que você vai se isolar do mundo, que você vai se tornar uma pessoa fria, que você vai parar de confiar em qualquer ser humano. Não é isso. O que esse princípio significa é que sua expectativa fundamental, sua esperança basilar, seu alicerce emocional não pode estar apoiado em pessoas, porque pessoas são falíveis, limitadas, imperfeitas. Seu cônjuge pode fazer coisas maravilhosas por você? Claro que pode, e quando isso acontece é lindo, é gratificante, é um presente. Mas se toda a sua felicidade, toda a sua paz, toda a sua segurança depende do que seu cônjuge faz ou deixa de fazer, você está numa prisão emocional. Você entregou o controle da sua vida interior para outra pessoa que, assim como você, tem dias bons e dias ruins, tem limitações, tem suas próprias lutas. Seu chefe pode reconhecer seu trabalho, pode promover você, pode te dar um aumento, pode valorizar seu esforço? Sim, pode, e seria ótimo se isso acontecesse. Mas se toda a sua autoestima está depositada na aprovação do seu chefe, o que acontece quando ele tem um dia ruim e não reconhece seu trabalho? O que acontece quando ele, por razões que não têm nada a ver com você, escolhe outra pessoa para aquela oportunidade? Você desmorona. Seu filho pode te dar satisfações e alegrias? Com certeza. Mas se toda a sua realização como pessoa está atrelada às conquistas do seu filho, você está vivendo através dele, ao invés de viver sua própria vida. E mais, você está colocando sobre ele um peso que ele não deve carregar, o peso de sustentar a felicidade de outra pessoa. Veja, o problema não está em receber coisas boas das pessoas. O problema está em fazer dessas coisas boas a fonte única ou principal da sua esperança e da sua paz. Porque quando você faz isso, você está construindo sua casa emocional sobre areia. E quando vêm as tempestades, e elas sempre vêm, sua casa desmorona. Mas quando você deposita sua esperança somente em Deus, quando sua paz está fundamentada em algo transcendente, eterno, inabalável, então as ações ou inações das pessoas podem te afetar sim, mas não te destroem. Elas podem te entristecer momentaneamente, mas não roubam sua alegria profunda. Elas podem te desapontar, mas não te tiram a esperança. É como ter uma conta bancária emocional. Se você tem todo o seu dinheiro emocional investido nas pessoas, cada decepção é uma retirada direta da sua conta. E dependendo do tamanho da decepção, você pode ficar completamente falido emocionalmente. Mas se sua reserva emocional está em Deus, as pessoas podem fazer retiradas pequenas, mas sua conta nunca zera, porque há uma fonte infinita reabastecendo você continuamente. Aqui está a beleza desse princípio. Quando você para de depositar sua esperança em pessoas, você na verdade liberta essas pessoas. Você liberta seu cônjuge da obrigação impossível de sempre te fazer feliz. Você liberta seus filhos da pressão de sempre te orgulhar. Você liberta seus amigos da responsabilidade de sempre estar disponível. E, ironicamente, quando você faz isso, seus relacionamentos melhoram drasticamente, porque agora eles são baseados em amor e gratidão, não em necessidade e cobrança.
Quando seu cônjuge faz algo especial por você, é um bônus maravilhoso, não uma obrigação que você fica monitorando. Quando seu chefe reconhece seu trabalho, é uma satisfação adicional, não uma única fonte de validação da sua competência. Quando seu amigo aparece nos momentos difíceis, é uma bênção, não algo que você vai usar para medir o valor da amizade. Você pode e deve ter expectativas saudáveis em relação às pessoas, expectativas que fazem parte de relacionamentos funcionais, como fidelidade, respeito, consideração. Mas sua esperança fundamental, aquela esperança que diz: eu vou ficar bem, eu vou conseguir, eu tenho um futuro, minha vida tem propósito. Essa esperança não pode depender de seres humanos imperfeitos. Essa esperança precisa estar ancorada em Deus. Pare de monitorar constantemente se as pessoas estão à altura das suas expectativas. Pare de medir cada interação para ver se você está recebendo o que precisa. Pare de fazer cobranças silenciosas que ninguém consegue cumprir. Deposite sua esperança em Deus, e então você poderá amar as pessoas com liberdade, sem a ansiedade constante de que elas vão te desapontar. E quando inevitavelmente houver desapontamentos, porque haverá, porque somos todos humanos, essas desapontações não terão o poder de destruir você. Vão doer? Sim. Vão te entristecer? Sim. Mas não vão roubar sua alegria profunda, porque sua esperança não estava ali para ser roubada. Sua esperança está em um lugar seguro, em Deus, onde nenhuma falha humana pode alcançar. Se inscreva no canal e faça de você uma nova versão. Conte conosco. 4. Pare de reclamar. Há pessoas que dizem: eu me sinto bem reclamando, eu gosto de desabafar, preciso colocar para fora. E olha, eu entendo o impulso. A vida é difícil, as coisas dão errado, as pessoas nos decepcionam, as circunstâncias nos frustram. É humano querer expressar essa frustração. Mas aqui está a questão que você precisa entender profundamente. Quando você reclama, você não está apenas colocando para fora ou desabafando. Você está fazendo muito mais do que isso. Você está despejando sua dor nas outras pessoas. E você pode fazer uma de duas coisas com as pessoas ao seu redor. Você pode contaminá-las com sua esperança ou você pode contaminá-las com sua dor. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Você não passa pela vida das pessoas sem causar impacto. É impossível. Cada interação, cada conversa, cada palavra que sai da sua boca está depositando algo no coração de quem te escuta. A pergunta é: o que você está depositando? Quando você reclama constantemente sobre seu trabalho, você não está apenas expressando sua insatisfação. Você está ensinando as pessoas ao seu redor a enxergarem o trabalho como algo negativo. Quando você reclama sobre sua família, você está plantando sementes de discórdia. Quando você reclama sobre sua vida, você está espalhando desesperança. Agora, veja o que 1 Tessalonicenses 5,18 nos instrui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não em algumas coisas, não só nas coisas boas, em tudo. E o que isso significa praticamente? Significa que em nada, absolutamente nada, você deve encontrar argumentos para reclamar. Mas espera aí, você pode estar pensando: tudo acontece do jeito que eu quero? Tudo na minha vida está perfeito? Não, claro que não. A vida é cheia de desafios, injustiças, problemas, dificuldades. Mas aqui está o insight poderoso. Reclamar sobre essas coisas não muda nada, exceto o seu estado emocional e o estado emocional de quem está ao seu redor, e muda para pior. Reclamar não resolve problemas. Reclamar não muda as circunstâncias. Reclamar não traz soluções. O que reclamar faz é fixar sua atenção naquilo que está errado, amplificar a percepção do problema e roubar sua energia emocional que poderia ser usada para encontrar soluções ou para simplesmente manter a paz em meio à dificuldade. Mas tem mais. Além de parar de reclamar, é absolutamente crucial que você pare de dar ouvidos a quem reclama. E aqui está uma verdade que talvez você nunca tenha considerado.
Quando alguém te procura para reclamar de algo ou de alguém, essa pessoa não está buscando sua ajuda. Ela está buscando um aliado. Ela quer que você fique do lado dela contra aquilo ou contra quem ela está reclamando. Pense nas situações práticas. Sua mãe te liga para reclamar de alguém que ainda mora com ela. Pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser qualquer pessoa. Ela não quer que você resolva o problema. Ela quer que, quando algo acontecer, e ela já sabe que algo vai acontecer, você esteja do lado dela. Ela está recrutando você para o time dela antes mesmo do jogo começar. Quantos filhos hoje odeiam um dos pais porque ouviram durante anos a versão contada pelo outro pai que se separou? Quantas famílias foram destruídas não pelos problemas em si, mas pela disseminação constante de reclamações que envenenaram os relacionamentos? No trabalho é a mesma coisa. Segunda-feira de manhã, alguém se aproxima de você. E aí, tudo bem? Como foi seu final de semana? Você responde normalmente, e então vem. Você ficou sabendo do que aconteceu? Você diz que não, e a pessoa se anima. Sério que você não ficou sabendo? Ele colocou no grupo do WhatsApp, mas depois apagou, mas eu dei print. Fuja de pessoas que dão print. Fuja de pessoas que guardam screenshots de conversas, que salvam mensagens para usar depois. Essas pessoas não estão buscando justiça. Elas estão guardando munição para vingança. Elas são especialistas em reivindicar direitos, mas o que elas realmente querem não é ter de volta o que lhes foi tirado. O que elas querem é que quem as magoou sinta exatamente o que elas estão sentindo. E aqui está uma distinção crucial que você precisa entender. Justiça é querer de volta aquilo que foi tirado de você. Justiça é legítima. Justiça é buscar a reparação de um dano. Mas vingança é querer que quem tirou de você sinta o que você está sentindo. Vingança é querer causar dor em resposta à dor. E vingança não é de Deus. Então, o que você deve fazer? Abra mão da vingança. Se for necessário buscar justiça de forma adequada e legal, faça isso. Mas não cultive no seu coração o desejo de ver outra pessoa sofrer. Não guarde ofensas, não acumule ressentimentos, não se torne um colecionador de mágoas. Porque cada reclamação que você guarda, cada ofensa que você cultiva, cada ressentimento que você alimenta, tudo isso está roubando algo precioso de você. Está roubando sua paz, está roubando sua alegria, está roubando seu foco. E sem foco, você perde o quê? A fé. Você não pode estar simultaneamente focado no seu milagre e focado nas suas reclamações. Você não pode estar olhando para onde Deus está te levando enquanto está constantemente repassando mentalmente todas as injustiças que sofreu, todas as decepções que viveu, todos os problemas que enfrenta. Escolha onde você vai colocar sua energia. Escolha sobre o que você vai falar. Escolha o que você vai alimentar no seu cérebro e no seu coração. E mais importante, escolha a quem você vai dar ouvidos. Porque se você fica ouvindo pessoas que reclamam, mesmo que você não reclame, você está sendo contaminado pela dor delas. Você está permitindo que a negatividade entre na sua vida através dos ouvidos. Seja alguém que contagia as pessoas com esperança, não alguém que contamina as pessoas com dor. E para isso, pare de reclamar e pare de dar espaço para quem reclama. 5. Seja íntimo de Deus. Este é o fundamento de tudo. Este é o princípio que sustenta todos os outros. Você pode ter poucos amigos íntimos, pode escolher bem suas companhias, pode evitar depositar expectativas em pessoas, pode parar de reclamar, mas se você não cultivar intimidade com Deus, tudo o mais será apenas esforço humano, força de vontade que eventualmente se esgota. Acreditamos em recomeços, acreditamos profundamente nisso, não como um conceito abstrato ou como um clichê motivacional, mas como uma realidade espiritual poderosa. Acreditamos em ressurreições, não apenas a ressurreição de Cristo, mas nas pequenas e grandes ressurreições que acontecem na vida de cada pessoa que se abre para o poder transformador de Deus. Acreditamos na possibilidade de você refazer sua vida, não importa o quanto ela esteja quebrada agora.
Acreditamos na reinvenção da sua história, mesmo que os capítulos anteriores estejam cheios de dor, fracasso e arrependimento. Acreditamos que é possível você renovar seu espírito, reabastecer suas forças, reacender sua chama interna para continuar lutando pela vida, pelos seus sonhos, pelo seu propósito. E por que acreditamos tudo isso? Porque temos consciência de uma verdade fundamental. A vida não está pronta, sua história não chegou ao final. O que você está vivendo hoje é um momento, apenas um momento, que não necessariamente precisa ser bom, que pode até ser extremamente difícil, mas que certamente não precisa se concretizar e definir toda a trajetória da sua existência. Você pode se refazer. Não é fácil, mas é possível. Você pode se reinventar. Não acontece da noite para o dia, mas acontece. Você pode renovar seu coração, mesmo que ele esteja cansado, ferido, desiludido. Você pode encontrar forças para enfrentar situações e momentos que são difíceis, momentos que você não gostaria de estar vivendo, mas que fazem parte da sua jornada agora. E fazemos tudo isso, todo esse trabalho de transformação, de renovação, de recomeço, sempre fundamentados no chão da graça e do amor de Deus. Não é por obrigação, não é porque Deus é um grande juiz celestial com um caderno gigante anotando cada vez que você tropeça, cada vez que você falha, cada vez que você não consegue. Não é assim que funciona. Não é como se Deus estivesse no céu pensando: olha lá, não conseguiu refazer, ponto negativo. Não conseguiu se renovar, mais um ponto negativo. Mais um domingo que passou e você ainda está preso nas mesmas questões, anoto aqui. Não, essa imagem de Deus é completamente distorcida e não representa quem Ele realmente é. Fazemos tudo isso no chão da graça, porque quando você não consegue, a resposta de Deus não é punição ou desapontamento. A resposta é: então refaz, recomeça, tenta de novo, porque, e isso é lindo, Deus nunca se cansa dos nossos novos começos. Nunca. Não importa quantas vezes você já tentou e falhou. Não importa quantas promessas você já fez e não cumpriu. Não importa quantos recomeços você já teve. Deus está sempre pronto para mais um. Essa é a diferença entre ter intimidade com Deus e ter apenas religiosidade. Religiosidade te coloca sob pressão constante, te faz sentir que você nunca é bom o suficiente, que você precisa merecer o amor de Deus através do seu desempenho. Mas intimidade com Deus te dá descanso, te dá a segurança de saber que você é amado não pelo que faz, mas pelo que você é, filho ou filha dele. Porém, e aqui vem a honestidade necessária, muitas vezes é difícil acreditar nisso. Acreditar em renovação, acreditar em reinvenção, acreditar em recomeços pode ser uma tarefa bastante árdua. Por quê? Porque existem momentos na nossa vida em que as coisas ficam absurdamente nubladas, obscuras, confusas. Há períodos em que a neblina que cobre nossos olhos é tão densa, tão pesada, que mesmo a luz que sempre tenta atravessar, que sempre se esforça para nos mostrar o caminho, não consegue penetrar. A densidade do problema, a densidade das nossas questões, o peso das nossas circunstâncias criam uma barreira que parece impenetrável. E em dias assim, em períodos assim, nosso coração fica extremamente abatido, ficamos cansados não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Olhamos para a vida sem muitas perspectivas, sem muitas possibilidades. O amanhã não parece promissor, parece apenas mais do mesmo ou talvez até pior. É nesses momentos que a intimidade com Deus se torna não apenas importante, mas essencial para a sobrevivência emocional e espiritual. Porque quando você tem intimidade com Deus, você tem acesso a uma fonte de esperança que não depende das circunstâncias. Você tem acesso a uma paz que não faz sentido lógico. Você tem acesso a uma força que não é sua. Intimidade com Deus não é frequentar igreja todo domingo, embora isso possa fazer parte. Intimidade com Deus não é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, embora isso seja valioso. Intimidade com Deus não é orar meia hora todos os dias, embora a oração seja fundamental.
Intimidade com Deus é viver consciente da presença dele, é conversar com ele ao longo do dia, não apenas em horários estabelecidos. É confiar nele não apenas com suas palavras, mas com suas escolhas. É buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Intimidade com Deus é permitir que ele tenha acesso às áreas mais profundas e escondidas do seu coração. É ser honesto com ele sobre suas dúvidas, seus medos, suas frustrações. É não esconder dele suas falhas, mas trazê-las à luz, sabendo que haverá graça, não condenação. Intimidade com Deus é reconhecer que sem ele você não pode fazer nada de duradouro ou significativo. É compreender que sua força vem dele, sua sabedoria vem dele, sua esperança vem dele. É viver numa postura de dependência que não é fraqueza, mas sim o reconhecimento da realidade. Fomos criados para viver em comunhão com o nosso Criador. E quando você cultiva essa intimidade, algo sobrenatural acontece. Você se torna resiliente de uma forma que não pode ser explicada apenas psicologicamente. Você encontra paz em meio ao caos. Você mantém esperança quando todas as razões lógicas apontam para o desespero. Você consegue continuar quando tudo em você grita para desistir. Porque a intimidade com Deus te conecta com algo maior do que você mesmo, te conecta com o propósito eterno que Ele tem para a sua vida, te conecta com o amor incondicional que não muda baseado no seu desempenho, te conecta com a graça que te permite recomeçar quantas vezes for necessário. Então, de todos os 5 pontos que discutimos, este é o mais importante. Tenha poucos amigos íntimos, sim. Escolha bem suas companhias, sim. Não deposite todas as suas expectativas em pessoas, sim. Pare de reclamar, sim. Mas acima de tudo, seja íntimo de Deus, porque é dessa intimidade que flui tudo o mais. É dessa intimidade que vem a força para aplicar todos os outros princípios. É dessa intimidade que nasce a fé que não desiste, o foco que não se perde, a esperança que não morre. Cultive essa intimidade, proteja essa intimidade, priorize essa intimidade, porque no final das contas é ela que fará toda a diferença entre uma vida que apenas sobrevive e uma vida que verdadeiramente vive. A noite da inutilidade. Mas às vezes é difícil acreditar nisso. Há momentos em nossa vida em que as coisas ficam absurdamente nubladas. A neblina é tão densa que mesmo a luz que sempre tenta atravessar não consegue penetrar. A densidade do problema, a densidade das nossas questões, o peso das nossas circunstâncias criam uma barreira que parece impenetrável. E em dias assim, em períodos assim, nosso coração fica extremamente abatido. Ficamos cansados não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Olhamos para a vida sem muitas perspectivas, sem muitas possibilidades. O amanhã não parece promissor, parece apenas mais do mesmo ou talvez até pior. É nesses momentos que a intimidade com Deus se torna não apenas importante, mas essencial para a sobrevivência emocional e espiritual. Porque quando você tem intimidade com Deus, você tem acesso a uma fonte de esperança que não depende das circunstâncias. Você tem acesso a uma paz que não faz sentido lógico. Você tem acesso a uma força que não é sua. Intimidade com Deus não é frequentar igreja todo domingo, embora isso possa fazer parte. Intimidade com Deus não é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, embora isso seja valioso. Intimidade com Deus não é orar meia hora todos os dias, embora a oração seja fundamental. Intimidade com Deus é viver consciente da presença dele, é conversar com ele ao longo do dia, não apenas em horários estabelecidos. É confiar nele não apenas com suas palavras, mas com suas escolhas. É buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas veja bem, fé não é fazer com que tudo dê certo. Fé é continuar mesmo quando tudo dá errado. Você precisa gravar isso no coração para que sua vida de fé não se torne aquilo que te culpa. Uma pessoa de fé não é aquela que está sempre bem, passando o dia na piscina. A fé faz sentido exatamente quando as coisas dão errado. Se inscreva no canal
e mude sua vida de uma vez por todas. Nunca desista. Faça um comentário e nos conte o que está achando de nossos vídeos. Dê sugestões do que gostaria de ver e ouvir.